Estamos de volta aqui no SBT Esporte. Estamos com o promotor Nilton Gurjão. Boa tarde, promotor. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Igualmente. A gente faz aqui uma entrevista justamente porque a gente quer promover a paz nos estádios. Eu penso que é um desejo de todos, né, promotor? Isso. E, promotor, a gente tem assim uns assuntos que a gente sabe que na semana passada, na sexta-feira, se eu não estiver enganado, houve me corrija se eu estiver errado, que algumas nomenclaturas eu não domino. Vamos dizer assim, um decreto que algumas torcidas organizadas não poderiam mais utilizar bandeiras, adereços, camisas que identificassem essas torcidas, nem entoar gritos, vamos dizer assim, também nos estádios, né? E a gente percebeu que houve, até no fim de semana, a gente tem umas imagens para mostrar, que eu vou pedir agora essas imagens aí, que primeiro as imagens do jogo do Remo, que a gente viu que aconteceu antes da partida e depois. Ocorreu lá uma situação que não foi muito legal, tá? Tá no ponto aí a imagem, olha só. Nós estamos vendo aí, são torcedores, promotor, que tiveram acesso ao gramado, né? Não sei se foram levar alguma faixa, bandeira, não sei. E foram exatamente onde fica a torcida, que não estava com uniforme, não estava com faixa. A torcida organizada, que seria a remista, uma das torcidas que está proibida. E vai aparecer uma setinha na imagem, que vai aparecer, deve aparecer agora mais ou menos uma setinha, que é uma outra coisa que eu julgo ser grave, promotor. Eu queria que você comentasse essa setinha aí, ó. É o Fábio Paulista, um dos jogadores do Remo, foi lá justamente fazer o símbolo proibido, vamos dizer assim, né? E a gente tem até uma imagem depois do fotógrafo Mário Quadros, que pegou melhor. E aí a gente viu que saindo, e depois do jogo, os próprios jogadores indo lá. Já no jogo do Paysandu, a gente quer comentar justamente essa situação, a gente também tem outra imagem que chamou a atenção nossa quando a gente exibiu aqui, promotor. Que a gente quer conversar exatamente sobre isso. Vamos ver se está no ponto aí a imagem do Paysandu. Que está no ponto, né? Olha, o Rafael Oliveira, atacante do Paysandu, ele faz o gol e olha só o que ele vai fazer. A gente até não colocou essa imagem, a gente cortou aqui, mas como a gente tem ela à disposição, olha, ele vai justamente onde fica a torcida bicolor também, que é uma torcida que foi proibida, e ele faz o gesto que se refere à torcida. Exatamente. A gente queria comentar sobre isso, o promotor. O que fazer nessa situação? Veja que todo o esforço que foi feito em relação à torcida, ou seja, proibido todas as charanga, faixa, camisa, não resulta em relação dentro de campo. Porque ele vai lá e faz esse tipo, o jogador o jogador e a torcida vai lá e faz isso. Tenho a impressão que o Coronel Salim, que é o responsável, não viu essas imagens. Nós acabamos de receber no gabinete, eu e o doutor Domingos Sávio, o diretor jurídico do Paysandu, o doutor Clodomir Júnior. E foi justamente dito isso para ele, ele ficou de passar no âmbito do Paysandu e vai ser também no âmbito do Remo, uma circular para jogadores e diretores, ou quem tiver acesso ao gramado, para não fazer isso sob pena de ser recolhido na hora pela Polícia Militar. A pena seria essa? O que pode acontecer se isso vier a acontecer? É um dos crimes do torcedor, né? Apologia ao crime, uma vez que a torcida está extinta, e incitar a violência também. Então isso iria, domingo que vem, se isso aqui se fosse apanhado, iria logo para o juizado do torcedor e ia ser punido, inclusive o jogador. Inclusive o jogador que fez isso. Tá? Esse é justamente um dos temas, promotor. Esses juizados começam a partir de agora, a partir desse repá que acontece no fim de semana, né? Isso. Jogos que tenham uma projeção de público maior de 20 mil pessoas. A princípio, mas a ideia é de que no final ele fique permanente para todos os jogos. Certo, interior, Belém, capital, todos. Depende do tribunal ter a estrutura, mas que a princípio é capital, entendeu? Aí o que seria? Na verdade, que tipo de ação deve ser punida? Olha só o que acontecia, né? A polícia militar, ela apreendia, levava para uma delegacia, geralmente Marambaia quando era Mangueirão, ou São Brás quando era Curuzu e Bainão. A Polícia Civil fazia a ocorrência e depois de alguns dias mandava para o Ministério Público, depois de alguns meses marcava uma audiência. Agora, tudo isso vai ser resolvido na hora lá e já sai punido. Que tipo de punição? A mais comum, afastar o torcedor do estádio 1 hora antes, 1 hora depois, e ele se apresentar num quartel, numa delegacia e ficar punido durante 1 ano, 2 anos, 3 anos em relação a isso. Depende do que ele cometer. Agora, promotor, é bom que se diga, apesar de tudo, a gente sabe que a gente viu torcidas gritando, assim, eu pelo menos eu fui para os 2 jogos. Eu vi a torcida remista gritando os seus cantos. A torcida bicolor eu não vi, apesar do Rafael Oliveira ter ido lá, ter feito tudo aquilo lá. Mas é bom que se diga que foi um fim de semana de paz, pelo menos. É o que a gente quer que aconteça nesse fim de semana, não é verdade? Isso. A gente já passa para um outro tema,
Estatuto do torcedor. O Estatuto do torcedor ele é muito descumprido aqui, promotor. A gente até, me permite, às vezes a gente fala, alô, Ministério Público, eu falo aqui no programa, né? Porque a gente vê muito descumprimento, assim. Há hoje, através do Ministério Público, vamos dizer assim, uma ação para que se chegue com a polícia e haja uma educação, porque eu vejo até que talvez seja desconhecimento, né, de algumas autoridades em relação ao que reza o Estatuto do Torcedor. Seria isso também? Com certeza. Tanto que na sexta-feira passada nós demos uma palestra, os delegados de Polícia Civil, o auditório estava lotado de delegados que realmente reconheceram que desconheciam o Estatuto, né, e prometeram que daqui para frente eles vão implantar. Então essas ações educativas, tanto no sistema todo de segurança pública, é importante para que a gente vá educando e aos poucos e tentando implementar o Estatuto do Torcedor. Promotor, a gente está encerrando aqui a entrevista, porque o nosso tempo está apertando, mas eu tenho um último tema para lhe tratar aqui, para que eu acho que esse tema, para que o torcedor, às vezes aquele que está um pouquinho mais exaltado, para que ele dê uma refletida. É possível um dia, se a gente não conseguir acabar com a violência do estádio, que exista um clássico repá de uma torcida só? Deixa eu complementar. Por exemplo, tem essa final agora, jogo de ida, jogo de volta. Jogo de ida, só Paysandu, jogo de volta, só Remo. É possível disso acontecer? Isso ventilou-se em algumas reuniões nossas, mas nós acreditamos que nós não chegamos nesse ponto ainda. Porque você vai de convir comigo que ia quebrar todo o encanto do Remo Paysandu. E aí nós queremos que fique um repá da família, que volte a família, volte o filho, a esposa ao campo. E nós estamos fazendo tudo para que domingo dê certo. A segurança foi reforçada, tem o juizado, tem a nossa participação. E a gente espera que nunca chegue este momento de ser torcida única. É verdade que é o ponto alto, né, do nosso esporte. Claro. Eu ia encerrar rapidinho o promotor, a pergunta, me esqueci que tem as redes sociais. Vamos nas nossas redes sociais aqui que tem umas perguntazinhas rápidas aqui. Olha, o Gustavo Amaral, ele pergunta, o Estatuto protege o torcedor de verdade apenas nas proximidades do estádio do jogo? Se é apenas na proximidade ou... 5.000 metros. Ele define. É um raio de 5 km, 5 km, né? Já a partir do evento. 5 km. Tudo que seja relacionado ao evento. Ao evento, de 5 km está enquadrado pelo torcedor. Exatamente. Vamos a outra pergunta aí, vamos ver. Esse aí é o Matheus Silva. Adianta punir as torcidas se os marginais ficam livres? Marginais é o quem diz o Matheus, né? Adianta punir milhares por ações de isolados? É o Matheus dizendo que, na verdade, porque a gente sabe que há uma festa muito grande, bonita, que os torcedores também promovem, né, promotor? Mas aí também existe o lado da violência, que a gente sabe que provavelmente são menos pessoas, vamos dizer assim, que promovem isso. Aí ele pergunta, adianta punir o todo pelo pequeno? Infelizmente, né, por um pagam todos. A torcida ela é uma só, ela tem um estatuto e aí a gente não pode separar o joio do trigo se a própria torcida não tivesse controle de expurgar, de eliminar esses marginais. Enquanto ela não tiver esse controle, ela vai ser punida como um todo, infelizmente. Tá certo. Vamos só para mais uma pergunta aí, a gente encerrando a nossa participação nas redes sociais. Quem pergunta agora é o Vitor Moutinho. O que o Estatuto diz sobre a compra de ingresso falso na mão de cambista? O certo é ser impedido de entrar ou não? Obrigado. O cambismo foi incluído agora, ele não era crime em lugar nenhum, agora ele é crime, o cambismo. O ingresso falso também é uma fraude prevista do torcedor. Se puder entrar ou não, realmente não pode. Se for falso, a catraca não lê, ele não pode entrar. E é bom que se diga que comprar ingresso de cambista também é uma ação ilegal. Exatamente. Isso, não é só o cambista, tem que levar também o que está comprando. Entendeu? Então agora ele vai ser reprimido, estou logo alertando, vai ser muito reprimido no domingo o cambismo. Vamos estar lá para conferir. Muito obrigado, promotor. Muito obrigado.